e paz, espero que vocês estejam bem. É um motivo de muita alegria ter vocês aqui no meu canal. Já peço para que vocês deixem um link, comentário, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se vocês quiserem. Neste vídeo eu estarei tratando a respeito de quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Eu estarei trazendo a minha opinião e do porquê eu não acredito que seja Enoque, Elias ou Moisés. Bom, vamos ler o texto aqui de Apocalipse 11. Vai falar a respeito das duas testemunhas a partir do versículo 3. Eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciar a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que a virem sã. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Ok? Eu vou estar fazendo um paralelo desse texto de Apocalipse 11 com Zacarias 4. Por quê? Porque aqui em Apocalipse capítulo 11 fala sobre duas oliveiras. Aqui em Zacarias 4 também vai falar a respeito dessas duas oliveiras. Bom, aqui em Apocalipse 4 vai falar da promessa de Deus a Zorobabel a respeito da construção do templo. Ok? Aqui no versículo 11 vai dizer o seguinte. Aí eu perguntei, quem? Zacarias. E o que quer dizer as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E perguntei também, e o que quer dizer os dois ramos da oliveira que estão perto dos dois tubos de ouro por onde passa o azeite? E você não sabe? Ele perguntou, que seria o próprio Deus? Não, Senhor, respondeu Zacarias. Então, ele explicou. Eles representam os dois homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor do mundo inteiro. Eu acredito que essas duas testemunhas, elas são duas pessoas literais, por causa desse texto. Aqui as duas testemunhas, a mesma impressão, duas oliveiras, aparece aqui em Zacarias capítulo 4, duas oliveiras. E a mesma expressão que fala aqui em Zacarias 4, ungidos para servir o Senhor do mundo inteiro, é a mesma aqui em Apocalipse 11, versículo 4, que diz que essas duas oliveiras estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Então, são duas pessoas literais. E essas pessoas são ungidos do Senhor, então são judeus, ok? Judeus. Ok, e por que eu não acredito que seja Enoque? Pois bem, Enoque não podemos considerá-lo como judeu. Por quê? Porque a criação, o início do judaísmo começou em Êxodo, por meio de Moisés. Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e com isso Deus formou uma nação, e estabeleceu as leis e os mandamentos, além dos mandamentos para o povo por meio de Moisés. Então, isso se começou em Êxodo. Enoque ele foi arrebatado ao céu em Gênesis. Nessa época não existia o judaísmo ainda. Não podemos afirmar que ele era judeu porque não tinha judaísmo. É a mesma coisa que eu falar para você que Elias era um cristão. Elias não era cristão, por quê? Porque o cristianismo foi surgir muito tempo depois de Elias. Elias era um judeu, ok? Não existia cristianismo. Na época, Jesus não veio à terra, não ensinou, não trouxe seus ensinos, mandamentos, não morreu na cruz. Isso não tinha acontecido ainda. Elias era um judeu, necessariamente. Então, não podemos afirmar que Enoque seja um judeu. Porque no tempo dele não existia essa questão de você é judeu ou não. Não existia judaísmo. E como as duas testemunhas são judias, então eu não posso considerar que seja Enoque por ele não ser categoricamente judeu naquele momento. Porque não existia o judaísmo naquele tempo. Ok? Então esse é o motivo pelo qual eu não acredito que seja, um dos motivos que eu não acredito que seja Enoque. Agora no caso de Moisés, eu não acredito que seja Moisés por quê?
Lá em Josué, capítulo, versículo, vai falar que Moisés está morto. E aí as pessoas usam aquele texto lá, onde da transfiguração de Cristo, onde Jesus, os discípulos, alguns dos discípulos, se não me engano era Pedro, João, e o outro não me recordo, eles viram Jesus conversando com Moisés e Elias, e aí eles falam que as duas testemunhas vão ser Moisés e Elias. Porém, aquilo era uma visão. É só você ler a Bíblia, na Bíblia, que está escrito visão. Está escrito visão. A Bíblia deixa claro que aquilo foi uma visão. Ok? Moisés, ele morreu. Não temos um texto bíblico para provar que Moisés ressuscitou. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. E essa questão da transfiguração foi apenas uma visão que os discípulos tiveram. Ok? Então, eu não acredito que Moisés possa ser a duas testemunhas porque ele já morreu. Ele já havia morrido durante 30 dias, o corpo dele estava lá. Não ressuscitou Moisés. Eu não vou entrar com detalhes nesse assunto porque não é o caso. Mas não tenho certeza para provar que seja Moisés. Agora a questão de Elias. Também eu não acredito que seja Elias. Pelo seguinte. Aqui em 1 Coríntios. Eu vou abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Nos versículos 51 e 52. Ok? Beleza. Devemos entender o seguinte. Elias e Enoque eles foram arrebatados para Deus. Foram arrebatados. Deus os levou. E por quê? Na minha opinião, porque Elias e Enoque tinham uma intimidade muito forte com Deus. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24, fala que Enoque tinha comunhão com Deus, ele andava com Deus e o Deus o arrebatou para si. O arrebatou. Então, e no caso de Elias também. Eram homens fiéis, tementes a Deus, que amavam a Deus. Então pode ser que Deus não queria ter o prazer de vê-los passar pela morte e resolveu levá-los para si. Elias e Enoque foram levados com o corpo glorificado, com corpo, né? Com corpo, ok? Com corpo. Aqui no versículo, deixa eu ver, no versículo, deixa eu lembrar o versículo aqui, eu não memorizei ainda o versículo, é que esse assunto é meu novo. Não, espiritual. Aqui, versículo 50, lembrei. Demorei um pouquinho, mas lembrei. Olha, surgiu da memória. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte do reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. Então, aí surge o problema. Então, aí que está o problema. Para entrar no reino, você não pode ter esse corpo físico. Você tem que ser transformado, ter o corpo glorificado para entrar no reino de Deus. Então, para Elias e para Enoque entrar no céu, eles tinham que ter um corpo glorificado. Eles não podiam entrar com esse corpo físico, porque o Paulo fala que o corpo físico não tem como herdar o reino de Deus. Ok? E aqui, continuando, fala, versículo 53, pois este corpo mortal precisa ser vestido com quem é imortal, e este corpo que vai morrer precisa ser vestido com quem não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com quem é imortal, quando este corpo que morre se vestir com quem não pode morrer, então acontecerá o que as escrituras dizem. A morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu poder de ferir. Então, quando o nosso corpo é transformado, sai desse corpo físico para um corpo incorruptível, a morte não tem mais poder sobre nós.
não tem mais poder, ok? Se quando nós temos esse corpo transformado, a morte não tem mais poder sobre nós, então como que Elias e Enoque vão sair da glória para descer para o céu, descer para a terra, descer para a terra e morrerem? Sendo que eles dois estão com o corpo transformado, corpo glorificado, e o texto diz que aquele que tem o corpo glorificado, a morte não tem poder sobre ele. Se Elias e Enoque saem do céu e vêm para a terra e morrem, não seria contraditório com o texto de Paulo? Não seria contraditório? Paulo está dizendo que quem tem um corpo glorificado, a morte não tem mais poder. Tanto a morte espiritual, tanto a morte física. Então você não pode morrer mais se você tem um corpo glorificado. Se os dois têm, então como que eles vão voltar para a terra e morrer? Não faz sentido. Eu iria contradizer o texto, de acordo com a minha interpretação. Ainda mais aqui no versículo 36 diz o seguinte: se o tolo, vou ler no 35 para ficar mais fácil para você entender. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpos eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. O que Paulo está falando? Ele está fazendo uma comparação. Semente, você planta, a semente vai crescendo e ela se torna uma... Na verdade, você cultiva a semente, ela vai crescendo e se torna uma planta. Ele está fazendo uma comparação da semente da planta com o nosso corpo. Ok? Então, o que ele está dizendo o seguinte: o nosso corpo físico é essa semente e a planta é um corpo glorificado, ok? Então, essa semente que é o nosso corpo vai crescendo. Nós nascemos bebezinhos e vamos crescendo até quando Deus permitir. Até uns 50, 60 anos, vai crescendo, nosso corpo vai se desenvolvendo, ok? Vai se desenvolvendo. E uma hora esse corpo vai morrer. Quando? Quando Jesus voltar no céu, nos ares, para nos arrebatar, e o nosso corpo será transformado. Num abrir e piscar de olhos, o nosso corpo será transformado. Ok? Então, é a mesma coisa com a planta. A semente, ela vai crescendo, ela morre, e aí tem a planta. E aí a pergunta fica: a planta ela pode voltar a ser uma semente? Ela já era uma semente, ela virou uma planta. Tem como ela virar semente de novo? Não, ela já é uma planta. A semente já morreu. Ela é uma planta agora. Não tem como mais ela virar uma semente. É o mesmo caso com o corpo. Tem como o nosso corpo físico, ele vai morrer. Ele vai ser o corpo glorificado. Então esse corpo glorificado ele não pode voltar ao corpo físico. Do mesmo modo que a semente se forma em uma planta, a planta não pode voltar a ser uma semente, porque ela já é uma planta, é mesmo a questão do corpo glorificado, que não pode voltar a ser o corpo físico, porque ele já morreu, não tem como mais voltar a ser um corpo físico, porque ele já morreu. É a mesma coisa com a semente. A semente morreu, não tem como ela voltar mais, agora é uma planta, não tem como voltar a ser uma semente, entendeu? Então, como que Elias e Enoque vão voltar? De acordo com esse texto, não tem como Elias e Enoque voltar a ter um corpo normal. Eu não acredito nisso. Então, esse é o meu motivo. Eu não acredito que possa ser Elias, Moisés ou Enoque. Então, mas a pergunta é, quem são? Aí que tá. A Bíblia ela não explica, ela não diz quem são exatamente. Mas no meu caso, eu acredito que sejam duas pessoas que Deus vai levantar no período da grande tribulação, um espírito de Moisés e um espírito de Elias. Não que sejam eles, mas que vão ter o espírito deles. É o mesmo caso com João Batista. É a mesma questão de João Batista. Aqui, eu vou lembrar aqui, Mateus 17, onde Jesus vai falar de João Batista.
Mateus 17. Eu anotei aqui para ficar mais fácil para mim. 17. Deixa eu ver. 17, 12 e 13 de Mateus. E ele respondeu. Vou começar do 11, que é mais fácil. 11. Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Jesus falando. Porém eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltrataram o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Aqui em Malaquias 4 vai falar o seguinte. Versículo 5 de Malaquias 4. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Agora vamos para Lucas capítulo 1, versículo de número 17. Lucas 1, capítulo 17. Aqui no... Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui no capítulo 17 diz: ele será mandado, capítulo 1, versículo 17. Ele será mandado por Deus como mensageiro, será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Bom, aqui ele está falando do nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista. É só você ler Lucas 1, você vai perceber que aqui está falando do nascimento de João Batista. Está falando de João Batista. Jesus mesmo disse: Elias já veio. Elias já veio. E os discípulos sabiam que Jesus estava falando era de João Batista. A passagem de Malaquias, ela se cumpre em João Batista. João Batista era o Elias. Ele era o Elias. Elias, não necessariamente o Elias, mas João Batista tinha um espírito de Elias. Ele tinha um espírito. Deus, entendeu? Então a questão das duas testemunhas, aqui fala que ela vai ter poder para fechar o céu, como Elias fez. E a outra, transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Quem fazia isso era Moisés, lá na praga do Egito, lá em Êxodo, entendeu? E aí as pessoas entendem que seja Elias e Moisés, mas não acredito. Eu acredito que sejam duas testemunhas anônimas, com o espírito de Elias e com o espírito de Moisés, como o caso de João Batista. Não era o próprio Elias ali, mas o João Batista ele tinha o espírito de Elias. E a passagem de Malaquias se cumpre em João Batista com o espírito de Elias. E na grande tribulação também acredito fazer a mesma coisa. Pessoas vão ser levantadas com o espírito de Elias e com o espírito de Moisés, com o poder de Elias e com o poder de Moisés, igual o caso aqui que aconteceu com João Batista. Entendeu? Então, é isso que eu gostaria de transpor para vocês. A minha opinião é que essas duas testemunhas são anônimos, que Deus vai levantar durante o período de tribulação, são dois judeus, com o espírito de Moisés e de Elias. Não que sejam eles necessariamente, mas que vão ter o espírito dos profetas anteriores. Então, ainda mais porque a Bíblia não diz claramente que é Elias e que é Moisés, então não podemos afirmar que seja Elias e Moisés, porque a Bíblia não diz. Não podemos falar algo que é bíblico, falar que aquilo é bíblico se não está na Bíblia. Isso é perigoso. É muito perigoso. Não podemos fazer isso. Quando a Bíblia se silencia, devemos nos silenciar. Mas, no meu caso, eu não vejo o texto bíblico também para defender que seja Elias, Moisés ou Enoque. Eu não vejo o texto bíblico para isso. Então, eu prefiro acreditar que sejam duas testemunhas anônimas. Ok?
Então, independente da sua opinião, se você acredita que Elias e Moisés, isso não vai interferir em nada na sua salvação. É apenas uma crença. E também não podemos nos apegar a isso. Nos apegar, querer saber quem é, não tem tanta relevância de querer saber quem é. O que importa é que Jesus vai voltar. E o que importa é que esse texto das suas testemunhas, ele de fato vai se cumprir. Ele vai acontecer. Amém? Então, fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo, dá um link, comentário, fala o que vocês acharam. E eu ficarei muito feliz, ok? Deus os abençoe e até mais.